Olá, sou a professora Elcimara, seja bem-vinda ao canal e nós estamos estudando a SAI e o processo de enfermagem. Hoje nós faremos uma abordagem sobre a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a coleta de dados ou histórico de enfermagem. Convido você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever e ativar o sininho de notificação, que você será notificado das nossas próximas aulas. Vamos à nossa aula de hoje. A Resolução COFEN de número 358 de 2009 dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Traz também sobre o conceito de processo de enfermagem, que é um instrumento metodológico que vai orientar o cuidado profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Então, o processo de enfermagem, ele é conhecido como um método para sistematizar o cuidado de enfermagem, de maneira que vai propiciar as condições para individualizar e administrar a assistência, possibilitando também uma maior integração do enfermeiro com o paciente, com a família, com a comunidade e com a própria equipe de enfermagem, gerando dessa forma resultados positivos para a melhoria da prestação dessa assistência. Em seu artigo 2º da Resolução 358, traz as etapas do processo de enfermagem. Essas etapas, elas são divididas em 5 etapas. Nós temos a primeira, que é a coleta de dados de enfermagem. Segunda, diagnóstico de enfermagem. Terceiro, planejamento de enfermagem. Quarto, implementação da assistência de enfermagem. E quinta, avaliação da assistência de enfermagem. Lembrando que essas etapas, elas são interrelacionadas, interdependentes e recorrentes. Nós vamos estudar a primeira etapa, que é chamada de coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem. Nessa primeira etapa do histórico de enfermagem, ele é compreendido como um roteiro que vai permitir ao enfermeiro o levantamento de várias informações individuais do paciente, ou da família, ou da coletividade. A coleta de dados é uma fase fundamental para o desenvolvimento do processo de enfermagem, sendo que essa etapa constitui um alicerce na qual as outras etapas vão se basear. Então, é importante que esses dados eles sejam de qualidade, evitando dados incompletos ou incorretos. Então, o conceito, segundo a resolução, de coleta de dados, que é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana. Então, a coleta de dados ela deve ter uma abordagem sistemática, onde esses dados serão organizados em uma sequência lógica de perguntas e observações. Uma outra situação é que ele deve ser realizado com o auxílio de métodos e técnicas. Então, para essa coleta, o enfermeiro ele necessita de um instrumento de coleta que vai servir de guia. Alguns autores eles relatam que a enfermagem não conta com um instrumento de coleta de dados que é universalmente aceito, mas ele pode ser desenvolvido com base nas abordagens teóricas ou conceituais de enfermagem, devendo descrever nesse instrumento as características do indivíduo e suas respostas ao estado de saúde. Então, há instrumentos baseados, por exemplo, na teoria das necessidades humanas básicas de Van da Horta, nos padrões funcionais de saúde propostos por Gordon, na proposta do autocuidado de Oren e também nos padrões de resposta humana da NANDA Internacional. Independente do qual tipo de coleta que o enfermeiro vai utilizar, ele precisa ter clareza nesse modelo teórico que vai dar sustentação para a sua prática profissional, de forma a guiar os seus julgamentos. Vamos estudar os passos da coleta de dados. Esses dados coletados, eles podem ser dados diretos ou dados indiretos. Os dados diretos são aqueles que são coletados diretamente do cliente, através da anamnese e do exame físico. Já os dados indiretos são aqueles obtidos por outras fontes, como, por exemplo, algum membro da família, amigos, o próprio prontuário do paciente, de outros profissionais também envolvidos no cuidado, resultados de exames e outras fontes.
Essa coleta de dados também pode ser classificada em dados objetivos e dados subjetivos. Os dados objetivos são aqueles em que se observa. Então, ele precisa usar a visão, a audição, o olfato, o tato. Ele também pode utilizar alguns instrumentos que irão auxiliar na coleta dessas informações, como, por exemplo, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, a balança, o termômetro, entre outros instrumentos. Já os dados subjetivos são aqueles dados em que são informados pelo próprio paciente, pela própria pessoa. Então, o enfermeiro, para ele obter esses dados, ele vai precisar fazer uma série de perguntas, através de um instrumento validado cientificamente e que necessitam da confirmação da pessoa. Em geral, a coleta de dados ela deve ser realizada em um ambiente calmo, iluminado e sem interrupções e pautada nos princípios éticos que norteiam a profissão. A anamnese, ela nos traz uma visão completa, do paciente, principalmente das condições físicas, das condições psicológicas, sociais, onde nós vamos obter essas informações através de uma entrevista. Então, o entrevistador ele vai assumir o papel de ouvinte e cuidador do processo de saúde e doença. Para isso, ele vai precisar organizar essa entrevista. Então, nós temos aqui a identificação. A identificação do paciente são os dados pessoais dele, como nome completo, idade, sexo, cor e o endereço. História da doença atual. É o momento em que ele vai relatar os sintomas clínicos que ele está apresentando e também dizer qual o motivo da procura do serviço de saúde, bem como também a cronologia e as atitudes do quadro clínico, como as medicações que ele já utilizou e a busca de outros serviços. Antecedentes de saúde são informações sobre doenças de base, hospitalizações prévias, cirurgias e alergias medicamentosas e alimentares. Antecedentes familiares é uma pesquisa de doenças e condições de saúde que são prevalentes na família. Hábitos de vida, informações sobre alimentação, atividade física, sono, repouso, atividade sexual e consumo de álcool e outras drogas. Histórico social, o trabalho, histórico de trabalho, fontes de renda e condições de moradia. No exame físico, que é um exame onde nós vamos detalhar e realizar uma avaliação completa do corpo do paciente, nós precisamos utilizar algumas técnicas que são chamadas técnicas propedêuticas, que são elas: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Não esquecendo também de relatar os sinais vitais, como frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. Também, nesse momento, nós vamos identificar o peso, a altura e fazer uma avaliação minuciosa de todos os sistemas do corpo do paciente. Vamos identificar agora como esse conteúdo ele é cobrado nas provas de concurso. Nós temos aqui uma questão de 2019 da banca Contemax. Na anamnese são obtidas as informações de interesse do enfermeiro que permitem compreender as dimensões do processo de saúde e doença vivenciado pelo paciente. A anamnese também visa a relação enfermeiro-paciente. É fundamental que a anamnese siga um roteiro para facilitar o cruzamento e análise das informações na sequência. Dentre alguns dos dados mais comumente obtidos na anamnese, destacam-se exceto. Ou seja, ele quer, nas alternativas abaixo, identificar aquele que não faz parte da anamnese. Vamos às alternativas. Na alternativa A, frequência respiratória que deve ser contada por 1 minuto inteiro. A frequência respiratória é um dado que nós vamos obter no momento do exame físico e não na anamnese. Então, nós já temos aqui a nossa resposta, que a resposta da questão é a alternativa A. Por quê? Porque nas outras traz todas aquelas informações que serão necessárias no momento da anamnese, identificação do paciente, o motivo da admissão e a queixa principal, a história clínica atual e a história pregressa. Na segunda questão, que é do ano de 2016, da banca FGV,
No processo de enfermagem, a etapa que obtém informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e anota as respostas em um dado momento do processo de saúde e doença é denominada etapa. Então, nós vimos que o processo de enfermagem ele é dividido em 5 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é o momento onde nós vamos coletar as informações referentes à pessoa, à família, à coletividade humana, e nós vamos anotar essas informações em um dado momento do processo de saúde e doença. Em seguida, nós temos o diagnóstico de enfermagem, nós temos o planejamento de enfermagem, a implementação de enfermagem e a avaliação. A resposta que trata a pergunta é a alternativa C, histórico, tá? Que é no histórico de enfermagem que nós vamos obter essas informações. Para você que ficou até o final, você gostou da nossa aula de hoje? Então convido você também a assistir a próxima aula, que vai ser sobre a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem. Convido você, ainda que não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificação. Aguardo todos na próxima aula.